Durante muito tempo, e o principal assunto das conversas entre os brasileiros foi o custo de vida. Basta ir ao supermercado para perceber como o orçamento das famílias ficou mais apertado. Muitos trabalhadores relatam que o salário parece render cada vez menos. Produtos básicos estão mais caros, contas pesam no fim do mês e a sensação de perda do poder de compra tornou-se parte da rotina de milhões de pessoas. Essa realidade gera indignação. Afinal, trabalhar o mês inteiro e perceber que o dinheiro já não é suficiente para garantir o básico é frustrante para qualquer cidadão. No entanto, existe um outro tema que vem ganhando espaço no debate público: a segurança. Para muitos brasileiros, a preocupação deixou de ser apenas quanto custa viver no país. A pergunta passou a ser outra: será que estamos seguros para viver? Independentemente da posição política de cada pessoa, é difícil ignorar que a violência continua sendo um dos maiores desafios nacionais. Notícias sobre assaltos, roubos, homicídios e atuação do crime organizado aparecem diariamente. Em diversas cidades, moradores convivem com o medo de sair de casa durante a noite ou de utilizar o celular em locais públicos. A sensação de insegurança afeta diretamente a qualidade de vida. Ela muda hábitos, altera rotinas e faz com que muitas famílias vivam em estado permanente de preocupação. Diversas pesquisas de opinião apontam que a segurança pública está entre as maiores preocupações dos brasileiros. Mulheres relatam medo ao caminhar sozinhas. Comerciantes investem em grades, câmeras e sistemas de monitoramento. Trabalhadores evitam determinados trajetos por receio da violência. Quando uma sociedade passa a organizar sua rotina em função do medo, existe um problema que precisa ser enfrentado. Ao longo dos últimos anos, diferentes governos foram criticados pela incapacidade de reduzir os índices de criminalidade. O debate político costuma atribuir responsabilidades ao governo federal, aos governos estaduais, ao Congresso Nacional e ao Poder Judiciário. Na prática, combater o crime depende da atuação conjunta de todas essas instituições. Os estados possuem papel importante na administração das polícias civil e militar, responsáveis pelo policiamento ostensivo e pela investigação de crimes. Já a União atua em políticas nacionais de segurança, inteligência, combate ao crime organizado e cooperação entre as forças policiais. Também existe intenso debate sobre o funcionamento do sistema de justiça. Enquanto alguns defendem leis mais rígidas e penas maiores, outros argumentam que o problema exige investimentos em investigação, prevenção, educação e políticas sociais. Esse é um tema complexo e que dificilmente possui soluções simples. Ao mesmo tempo, cresce a percepção de que organizações criminosas ampliaram sua influência em diversas regiões do país. O combate a essas organizações tornou-se um dos principais desafios das autoridades brasileiras. Especialistas em segurança pública alertam que essas facções atuam em diferentes atividades ilícitas, como tráfico de drogas, roubo de cargas, lavagem de dinheiro, contrabando e outros crimes. O enfrentamento dessas organizações exige inteligência policial, integração entre estados, fortalecimento das investigações e atuação coordenada entre os poderes. Outro ponto frequentemente discutido é o roubo de celulares. O aparelho deixou de ser apenas um telefone. Hoje ele concentra documentos, aplicativos bancários, informações pessoais e boa parte da vida digital das pessoas. Quando alguém perde um celular durante um assalto, muitas vezes o prejuízo financeiro é apenas parte do problema. Há ainda o risco de golpes bancários, invasão de contas e exposição de dados pessoais. Da mesma forma, a violência contra a mulher continua sendo um tema que exige atenção permanente das autoridades e da sociedade. Casos de feminicídio e violência doméstica representam uma realidade grave que demanda políticas públicas eficientes, investigação rápida e proteção às vítimas. Independentemente de divergências ideológicas, existe um consenso importante: proteger a vida deve ser prioridade.
Também é comum que o debate político compare resultados entre diferentes estados brasileiros. Alguns apresentam melhores indicadores em determinadas áreas, enquanto outros enfrentam dificuldades maiores. Essas diferenças costumam gerar discussões sobre quais políticas públicas funcionam melhor e quais modelos podem servir de exemplo. No entanto, especialistas lembram que indicadores de segurança são influenciados por diversos fatores, incluindo desigualdade social, estrutura policial, presença do crime organizado, urbanização, fronteiras e características econômicas de cada região. Por isso, comparar estados exige cautela e análise de contexto. Outro tema frequentemente levantado é a atuação do Poder Judiciário. Decisões envolvendo prisões preventivas, habeas corpus e garantias constitucionais costumam gerar debates intensos. Há quem considere que o sistema é excessivamente brando com criminosos, enquanto outros defendem que o respeito às garantias legais é fundamental para preservar o Estado de Direito. Essas divergências fazem parte da democracia e demonstram como a segurança pública envolve questões jurídicas, sociais e políticas ao mesmo tempo. O fato é que o cidadão comum deseja resultados concretos. Ele espera poder sair de casa sem medo, trabalhar em paz, criar os filhos com tranquilidade e voltar para casa em segurança. Nenhuma família deseja viver cercada pela violência. Nenhum comerciante quer fechar as portas por medo de assaltos. Nenhum trabalhador deveria sentir receio ao utilizar o transporte público ou caminhar pelas ruas. Por isso, o debate sobre segurança continuará sendo uma das principais pautas da política brasileira. Ao lado da economia, da saúde e da educação, a segurança influencia diretamente a qualidade de vida da população. Não basta apenas discutir estatísticas. O que realmente importa é que os brasileiros sintam melhora na prática. Independentemente de quem esteja no governo, a população cobra resultados. A expectativa é que políticas públicas eficientes consigam reduzir os índices de violência, fortalecer as instituições, combater o crime organizado e garantir mais tranquilidade para quem trabalha e paga impostos. No fim das contas, o grande objetivo de qualquer nação deve ser simples: permitir que seus cidadãos vivam com dignidade, oportunidades e segurança. Esse talvez seja um dos maiores desafios do Brasil nas próximas décadas e um tema que continuará ocupando espaço central no debate político nacional.